Fala galerinha, beleza? Professor Álvaro Maia de novo aqui com vocês, discutindo mais uma vez a ideia da nova ordem mundial, né? Ou seja, o mundo pós-Guerra Fria, né? Ali a partir de 1991, com a renúncia do Gorbachev, a famosa ordem bipolar, ela dá espaço, né, a uma ordem com uma configuração bem mais, né, complexa, né? A chamada ordem multipolar, ou ordem unimultipolar, ou nova ordem mundial, beleza? E um dos países mais interessantes que caminha a passos largos para se transformar na realidade na maior potência econômica do planeta Terra é a China. Isso é inegável, beleza? A partir de 1949, né, a China, né, se transforma num país comunista, né? Começa a organizar a sua, né, planificação econômica, mas o plano de Mao Tse Tung, o chamado Grande Salto para Frente, né, uma política de reformas de planificação da economia nos moldes soviéticos, como vocês sabem, não deu certo, né? Isso atrelado ao endividamento da China com a guerra da Coreia, né, acaba levando ali a um momento de tensão com a própria União Soviética na década de 60, né, o que vai levar ao rompimento das relações entre China, né, e União Soviética. Beleza, pessoal? Mao Tse Tung na realidade afastado do poder devido a esse fracasso, no caso do seu plano econômico, né? Já existia dentro do Partido Chinês, do PCC, né, Partido Comunista Chinês, uma ala reformista, né, bem interessante. O Mao Tse Tung ele retorna ao poder em 1966, na famosa Revolução Cultural, onde ele usa o chamado livro vermelho do comunismo, né, e as chamadas guardas vermelhas, né, jovens radicais criados no radicalismo revolucionário muito forte. Você vai ter pilhas de livros sendo queimados, romances sendo proibidos, músicas que falavam de amor. Você só podia falar de revolução, 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 tá? O Mao Tse Tung ele consegue permanecer no poder até, né, a década de 70, com uma política de expurgos, prisões, né, envios de intelectuais para trabalhos forçados no campo, uma ditadura cruel. Na década de 70, um líder reformista chega ao poder após a morte de Mao Tse Tung, chamado Deng Xiaoping. Ali você começa, né, um programa reformista. De fato, os reformistas eles só chegam ao poder com a morte do Mao Tse Tung, e ele começa a chamada política das 4 modernizações, né? A ideia de modernizar o viés industrial, né? Indústria, no caso, agricultura, não tem como você não investir, por exemplo, numa indústria química, né, por causa da agricultura e tal. Com um país de mais de 1 bilhão de pessoas, não tem como não investir em agricultura, né, gente? Então, indústria, agricultura, tecnologia e indústria bélica e forças armadas, né? São os 4 elementos fundamentais da política das chamadas 4 modernizações, também conhecida como política de portas abertas, né? Ou seja, a China abre então a sua economia para o capital internacional, galera. Política de portas abertas, também conhecida como política de portos abertos, né? Ou seja, os portos chineses abertos aí aos investimentos, né, estrangeiros, né? Um investimento muito forte, tá? Interessante também as chamadas ZEEs, né? Zonas especiais de exportação, principalmente nas regiões, né, do litoral ali, né, do Pacífico, onde você tem praticamente umas experiências de molde liberal, né, dentro da China, né? São zonas especiais onde praticamente você tem sociedade de mercado, né? Só lembrando, existe um sentido geográfico, né, no desenvolvimento chinês, pessoal, né? Ou seja, o desenvolvimento chinês ele se dá do litoral para o interior, né? Uma experiência bem liberal, né, na região litorânea, com o interior do país, né, mais sob moldes soviéticos não, desculpa, comunistas, né, mas com o passar do tempo esse liberalismo, né, esse chamado socialismo de mercado, como muitos vão dizer, praticamente toma toda a China,
né? Então essa região é chamada ZI, Zonas Especiais de Exportação, né? Você tem então um desenvolvimento que se dá do leste para o oeste, né? Sendo que os índices de desenvolvimento humanos, IDHs, índices econômicos também, eles são sempre muito fortes na região leste, né? E mais fracos, no caso, na região oeste. A região oeste, durante muito tempo, foi uma região, inclusive, algumas áreas com índices de algumas nações africanas em guerra civil. Isso mudou nos últimos anos com um avanço muito forte, um avanço muito forte de desenvolvimento econômico e de investimentos na área social, como na área de educação, geração de emprego, renda também, né? No finalzinho da década de 90, a China também dá um passo muito interessante, a partir de 1997, 98, no seu modelo estatal, né, de indústrias e abre, no caso, seu país para as privatizações. E aí o capital internacional, então, ele chega de uma forma fantástica à China. Quando você pega ali a China na primeira década, né, na primeira década do século 21, que vai de 2001 até 2010, é um crescimento colossal, gigantesco, muitas indústrias multinacionais se deslocando para a China. Isso gera, né, uma política de empregos muito boa na China também, que é necessário demais porque é um país com 1,tanto bilhão de pessoas, né? Você tem muitas também denúncias, né, de situação análoga à escravidão, né? E dentro da Organização Mundial de Comércio você tem muitas denúncias também à China, porque os chineses eles praticam o câmbio fixo, né? Diferentemente do câmbio flutuante, onde, por exemplo, a nossa moeda real ela valoriza e desvaloriza, né, no mercado com relação ao dólar e a outras moedas. O Yuan, a moeda chinesa, ela é fixada para baixo, né? Ou seja, você tem um país de uma economia fantástica, fatalmente, né, gente, a moeda chinesa deveria estar super valorizada, tipo a libra ou mesmo ao dólar, mas não, beleza? Mas por que isso? Isso acontece porque os chineses, a partir do momento que sua moeda é desvalorizada, eles conseguem literalmente invadir, né, praticamente todas as nações do planeta com seus produtos muito, muito, muito baratos, né? Isso naturalmente vai gerar reclamações dentro da Organização Mundial do Comércio, beleza? O fato, por exemplo, dos salários na China serem muito baixos faz com que muitas multinacionais simplesmente comecem a fechar as suas fábricas em regiões como a Europa ou mesmo Estados Unidos e se desloquem para produzir na China e até em outras regiões da Ásia, né, como Índia e outras regiões também, viu, gente? Né? Então, existem muitas denúncias hoje, mas é um crescimento fantástico. E hoje o índice de desemprego também muito baixo, né, na China, a alfabetização atingindo mais de 90% da população, chegando a quase 95, 96% da população, desemprego baixo, né? Uma classe média que dá 2 Brasis e meio, né? Meio bilhão de pessoas na classe média, muitos milionários, bilionários, então é uma economia muito, muito pujante, com o segundo maior orçamento militar do planeta e o maior exército em termos de contingente do planeta. Então a China realmente, nas próximas décadas, tem tudo para ultrapassar os Estados Unidos como a maior potência do globo, isso é inegável. Beleza, pessoal? Valeu? Um abraço, beijo no coração.